Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, bom dia a todos, que a bênção do Senhor alcance a sua vida, a sua casa nesta manhã de domingo, que o Senhor possa continuar te ajudando, te abençoando de uma forma especial e tremenda. Nós estamos aqui diretamente do templo sede da Assembleia de Deus em Rio Claro, Ministério do Belém, igreja esta presidida pelo nosso pastor Cisaque da Silva Valadares. Hoje, mais uma manhã de domingo, faremos a utilização da nossa lição bíblica de Escola Bíblica Dominical, onde trataremos a lição de número 4, dia 27 de julho de 2025. Eu quero te convidar para você nos acompanhar, onde você estiver, seja na televisão, no seu celular, no seu trabalho, na sua casa, na estrada ou quando for acompanhar depois. Utilizando a sua revista, utilizando a sua Bíblia, para que você tenha um melhor entendimento e uma melhor compreensão nesta manhã, em nome de Jesus. Pois bem, estudaremos a lição de número 4, que tem como título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo, 27 de julho de 2025. O texto áureo nos diz: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos, capítulo de número 4, versículo 31. A nossa verdade prática, ela diz: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Essa é a nossa verdade prática. Você pode nos acompanhar também na nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, dos versículos 24 a 31. E eu vou lendo e você acompanha na tela ou na sua Bíblia ou até mesmo na sua lição. Iniciando pelo versículo 24, nos diz assim: E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Muito bem, finalizamos a nossa leitura bíblica em classe, do capítulo 4 de Atos, entre os versículos 24 a 31. Seguindo aqui a nossa lição desta manhã, nós seguiremos para justamente os objetivos da lição, que você pode acompanhar também na sua tela. Primeiro objetivo é identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. O segundo objetivo é analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E o terceiro objetivo, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Pois bem, e muito bem, estes são os objetivos da nossa lição nesta manhã. Vamos para justamente a nossa
palavra-chave desta manhã, a palavra-chave que utilizaremos é a palavra Espírito Santo, conforme está descrito na nossa lição bíblica. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Pelo nosso bojo doutrinário das Assembleias de Deus, nós o consideramos e sabemos que, biblicamente comprovado, ele é uma pessoa. É muito mais do que alguns acreditam ser uma energia, muito mais do que alguns acreditam ser um arrepio. O Espírito Santo, de fato, ele é uma pessoa. E sendo a pessoa da Trindade ou uma das, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele esteve presente em grandes acontecimentos da Bíblia Sagrada, nos maiores acontecimentos da Bíblia Sagrada, como, por exemplo, na criação do mundo, quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Ele esteve presente também na criação do homem, quando Deus disse no plural: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ele esteve presente também na confusão da Torre de Babel, quando Deus disse: eia, desçamos e confundamos. Ele esteve presente também no chamado de Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Acreditamos estar ali, essa expressão no plural, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. À luz do Antigo Testamento, ele é tido como, num sentido figurado, fogo, água, vento, orvalho, chuva. Ele aparecia justamente em ocasiões específicas do Antigo Testamento. Quando Deus queria fazer um propósito ou realizar alguma obra, ele enchia homens, profetas, reis, sumos sacerdotes, para juízes realizar ocasiões ou feitos especiais, e depois Deus retirava o seu Espírito. E quando chegamos no Novo Testamento, precisamente depois de Jesus ratificar no Evangelho descrito pelos Escritores, em Atos dos Apóstolos, o livro que estamos estudando nesta lição, justamente nesse trimestre, é onde a promessa acontece, precisamente em Atos capítulo de número 2, quando eles estão reunidos, aproximadamente 120 pessoas, e o Espírito Santo vem sobre aquele lugar e enche aquelas pessoas que ali estão, batizando-os. Pois bem, nós falaremos muito nesta lição, desta manhã, bem como por todo esse trimestre, sobre a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo, porque Atos dos Apóstolos é conhecido também como Atos do Espírito, por justamente ele começar com o Espírito Santo, caminhar com o Espírito Santo e finalizar com o Espírito Santo. Alguém escreveu que também Atos é conhecido como o Evangelho do Espírito, tanto porque o Espírito Santo é tão citado e tão encontrado dentro do livro de Atos. Muito bem, vamos entrar na nossa introdução da nossa lição, que é muito interessante e também muito importante. A introdução nos diz assim: nesta lição, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, dos versículos 24 a 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém. Abre aspas aqui. A perseverança, guarde esta palavra. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. Mesmo que em meio ao fogo da provação. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia o seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo.
Outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo, é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se tornar relevante para o mundo. Muito bem. O comentarista aqui da nossa lição, o pastor José Gonçalves, ele usa algumas expressões e algumas palavras justamente aqui em guisa de introdução, como perseverança, como provações, como capacitação, como fé. Nós falaremos no decorrer desta lição muito sobre estas palavras ou estas expressões que nós identificamos e que está descrita justamente neste capítulo 4, nos versículos que lemos, e nesta lição, algumas ações, atitudes e qualidades que a igreja de Atos, que a igreja primitiva possuía. Redobre a sua atenção, pegue uma caneta, pegue um papel, anote, escreva, grife, para você ter um melhor entendimento e um melhor aprendizado. Muito bem, vamos entrar no nosso primeiro tópico desta lição, que tem o seguinte tema. Primeiro tópico, uma igreja perseverante. E o primeiro subtópico do tópico 1 é: suporta o sofrimento. Acompanhe, por favor. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. O tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecoste, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provas e o sofrimento. Interessante algo aqui neste primeiro subtópico do tópico 1, é que o comentarista ele usa as figuras de Pedro e João como exemplo. Eles que depois de curarem aquele homem que estava ali na Porta Formosa, eles são presos e posteriormente ameaçados para não ensinarem mais sobre Jesus, sobre o nome de Jesus. Notem que Pedro e João, eles só conseguem suportar isso porque, de fato, eles haviam sido cheios do Espírito Santo. É interessante isso demais, porque quando avaliamos a vida destes apóstolos como os demais, notamos que antes de receberem o batismo no Espírito Santo, eles tinham uma postura, um método de vida, um jeito de viver, um jeito de se portar, um jeito de caminhar e andar, mas depois que eles são batizados no Espírito Santo, totalmente mudado a forma de andarem, de se portarem, de tratarem, de serem. Eles mudam completamente porque agora eles estão cheios do Espírito Santo. Pedro é um exemplo clássico. Pedro, antes de ser batizado no Espírito Santo, ele nega Jesus, ele foge, ele se esconde, ele volta às velhas práticas, mas após o batismo no Espírito Santo, ele é transformado totalmente. Ele dá vida, ele se levanta como uma das colunas da igreja, como uma das pessoas mais de frente que Deus usa, que Deus vai tomar em suas mãos para
fazer sinais, prodígios, salvação, milagres, libertações. Pedro é esse juntamente com João. E diante disso, por estarem cheios do Espírito Santo, eles suportam o sofrimento, suportam a prisão, suportam a dificuldade, suportam a aprovação ou as provações que haveriam de enfrentar. Eu gosto de usar o exemplo de Jesus, que antes dele ser tentado pelo diabo no deserto, ele já foi cheio do Espírito Santo no capítulo de número 3 de Lucas. Capítulo 4 de Lucas, ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas antes de ser tentado, ele já está cheio do Espírito Santo. Uma igreja perseverante que suporta o sofrimento é uma igreja que é capaz e que está cheia do Espírito Santo. Um crente que suporta o sofrimento, que não abandona a fé, que não abandona Jesus, que não desanima, que não vai embora, é alguém que está cheio do Espírito Santo. E somente Ele para nos encher, somente Ele para nos fortalecer, somente Ele para nos dar graça, estrutura, ânimo, força, vigor, disposição, para nos ajudar nesses momentos tão difíceis e complicados que a vida cristã também nos reserva. Aleluia! Suporta o sofrimento porque está cheio do Espírito Santo. Segundo subtópico do tópico 1, diz: não negocia seus valores. O segundo subtópico diz sobre isso: não negocia os seus valores. Quando vamos ler aqui a revista nos acompanhando, quando a classe sacerdotal intimidou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Interessante. Isso aqui é muito interessante. Eu fui buscar o significado sobre o que é esse negociar os seus valores, ou negociar os seus princípios que estão ligados a valores, e não é monetários. E o significado é princípios éticos e morais que uma pessoa considera fundamental e inegociável em suas ações e decisões, não importando as circunstâncias. Eles funcionam como um guia para a vida, moldando a maneira como a pessoa interage com o mundo e com os outros. Ou seja, em outras palavras, não importa o ambiente, não importa onde eu esteja, com quem eu esteja, aonde eu esteja, os meus valores são inegociáveis. Os meus princípios são inegociáveis. Uma igreja perseverante é uma igreja que não negocia valores, que não se adequa a formas ou formas do mundo ou formas mundanas. Ela não negocia valores, não negocia princípios éticos e morais fundamentais e inegociáveis. Não se molda à maneira. Em outras palavras também, não cede à pressão, não cede às atualidades para satisfazer, para manter ou para ser assertiva como alguns pensam. Não negocia valores. Eu grifei isso. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Eu não vou negar a fé, nós não vamos negar a fé, e não vamos negociar os nossos princípios e valores, mas somos uma igreja, um povo
alguém que não negocia valores. Terceiro subtópico do tópico de número 1. Diz assim: está convicta de sua fé. A lição nos diz: uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram, porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Muito bem. Convicção é crer absolutamente em algo sem sombras de dúvida. A fé produz isso, porque o escritor aos Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Jesus também disse que, e principalmente para um apóstolo conhecido como Tomé, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Estar convicto da fé também é isso. É você crer no impossível, você crer no invisível, você crer no intocável. Vivemos uma geração que precisa ver para crer, mas não. A palavra de Deus, ela é clara. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Cremos porque temos a palavra de Deus disponível para nós, acreditamos, professamos, ensinamos que ela é suficiente. A palavra do Senhor é suficiente. Pois bem, então, entendendo isso, nós sabemos que nós estamos convictos de nossa fé, que o que está escrito é verdadeiro, que o que está relatado para nós é verdadeiro, que foi descrito por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, direcionados por Deus. É bem verdade que o comentarista relata que ouviam e viam os sinais que Filipe fazia, então creram. Sim, o sinal também gera a fé. O sinal também gera a credibilidade. O sinal também gera a curiosidade em relação à fé. Você deve conhecer alguém como eu, que foi curado, que recebeu uma libertação, que recebeu um milagre e por intermédio disso abriu-se a porta da salvação. Quer ver um exemplo? Atos capítulo 16 diz que Paulo e Silas estão presos e de repente um terremoto vem sobre o cárcere e as prisões deles são soltas. E o carcereiro, que era o responsável por eles ali, que precisaria pagar com a sua vida, quando ele vai tentar tirar a vida, Paulo dá um grito para ele dizendo: não faça-te mal. E ele diz: o que eu preciso fazer? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha que interessante. Ele não viu Jesus, mas creu no Jesus que Paulo pregava e professava. E viu aquele sobrenatural também. E ele e a casa dele se converteram e aceitaram Jesus. Nós precisamos, como igreja, como crentes, como aqueles que professam o nome do Senhor, estar convictos da nossa fé. A primeira sinopse diz: a igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na missão. Segundo tópico desta lição, tópico de número 2, uma igreja que ora com poder. Uma igreja que ora com poder. O primeiro subtópico do tópico 2 diz: orando com propósito. E a lição diz: observamos na oração do capítulo 4, dos versículos 24 a 30, de Atos dos Apóstolos, que os crentes
Oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar no Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta, orando com propósito. Veja só, não foi um somente orando, não foi somente um orando por um propósito individual. Eles oraram e oravam com propósito, e por isso foram específicos. Não foi uma oração vaga, não foi uma oração egoísta, não foi uma oração individual, foi uma oração coletiva com o mesmo propósito. O propósito desta oração coletiva deles foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Muito bem, eles têm um propósito, eles têm um objetivo, eles têm uma vista, uma visão clara do que querem, do que precisam, do que necessitam, e diante disso, eles oram com um propósito. Isso aqui é também extraordinário, porque não é uma oração como mais uma oração. Não é mais uma oração, mas uma oração com propósito, com objetivo, com foco, com clareza, sabendo o que querem, o que desejam, o que almejam e o que pedem, ou o que pediram, ou o que pedirem a Deus. Eles têm propósito. Tem uma lição para nós aqui. Aliás, até duas. Uma igreja que ora com propósito, ela desbrava o mundo, ela despovoa o inferno e povoa o céu. Uma igreja que ora com propósito avança. Uma igreja que ora com propósito prospera. Uma igreja que ora com propósito cresce. Como diz nosso pastor muito bem, Deus abre caminho para o homem que ora. Deus abre caminhos para a mulher que ora. E Deus abre caminhos para a igreja que ora. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Entrando no nosso segundo subtópico do tópico de número 2. Orando em unidade. Orando em unidade. A lição nos diz: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego homotimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Isso mostra, grifa aí na sua revista, havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja, há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e aqueles que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Segundo o subtópico, então, fala de orando em unidade. Veja só, unidade. Havia unidade e concordância na oração. Perceba que existe uma ligação. O primeiro subtópico é orando com propósito. O segundo subtópico é orando em unidade. Havia uma concordância na oração e uma igreja cheia do Espírito, ela de fato unida. Redobre a sua atenção. Unida, não perfeita. Unida, não perfeita. A igreja cheia do Espírito Santo, ela é unida. Não é perfeita, mas em unidade buscam a Deus do mesmo propósito. Não pense, não ache, não imagine que você vai encontrar uma igreja perfeita
e se você encontrar, não vá para lá porque você vai estragá-la, porque não existe. Mas é possível que ela seja unida, e busquem a Deus no mesmo propósito, no mesmo objetivo, no mesmo sentido. Louvado seja o nome do Senhor. Repito, havia unidade e concordância na oração, ou seja, ambos oravam pelo mesmo propósito, ambos oravam pelo mesmo objetivo, ambos oravam em unidade. E tem mais, uma igreja cheia do Espírito Santo é unida, ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, você não é igual a outro irmão, e isso que é a beleza do Evangelho e também a beleza da igreja. Juntar, reunir várias pessoas com o mesmo objetivo e propósito, para que o nome do Senhor, o reino de Deus, seja glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro subtópico do tópico de número 2. Orando fundamentada na palavra de Deus. Terceiro subtópico. Diz assim a lição: ao orarem, os crentes citaram o Salmo de número 2, versos 1 e 2, que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. É preciso, irmãos, orar tomando por base a palavra de Deus, até porque é na palavra de Deus que nós encontramos os princípios, os meios, as regras, as ordenanças, aquilo que acreditamos, professamos e ensinamos, que é a santa e bendita palavra de Deus, que acreditamos ser a boca de Deus, a direção de Deus, a voz de Deus, a fala de Deus, o ensino de Deus. Fechada é Deus falando, aberta é Deus falando. Acima de todos os livros, a coroa da sabedoria. Abaixo de todos os livros, a estrutura de todo o edifício. No meio de todos os livros, o coração de todos os livros. É a santa e bendita palavra de Deus. Não tem outra. É impossível nós orarmos eficientemente se não lermos a palavra. Um crente que ora bem, uma igreja que ora bem, um crente que ora bem, uma igreja que ora bem, é uma igreja e crentes que amam a palavra e que leem a palavra. Não somente ouvem, mas também leem. E a palavra tem o seu poder. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Este mesmo salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus disse: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista falou até para o jovem: como purificará o jovem o teu caminho? Observando a tua palavra. Então, uma igreja fundamentada na palavra de Deus, ela justamente ora bem, fala bem, ela ensina bem, ela prega bem, ela ministra bem. Essa igreja precisa orar fundamentada na palavra de Deus. Aleluia. Sinopse 2 do segundo tópico. A oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. Muito forte isso aqui.
A oração foi, passado e é presente, a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem outra forma, não tem atalhos. Como disse muito bem Spurgeon, quando Deus quer fazer algo grande, Ele convoca o seu povo para orar. Como disse Michael Green, a oração move a mão que move o mundo. Como disse E.M. Bonds, um crente de joelhos, escute, ele é muito mais poderoso do que qualquer doutor de pé. Como disse Hudson Taylor, enquanto a gente trabalha, a gente só trabalha, mas enquanto a gente ora, Deus trabalha pela gente. Aleluia. Terceiro tópico da nossa lição: uma igreja ousada no seu testemunho. E o primeiro subtópico do tópico 3 nos diz: ousadia para enfrentar oposição ao evangelho. Diz assim a lição: os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças. Essa foi uma fala na oração deles a Deus. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E na verdade, todos os que querem viver plenamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 12. O comentarista nos cita aqui. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Olha só, ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. É interessante porque a oposição nada mais é que colocar-se contra alguém ou ser contra alguém. A igreja sofreu, sofre e sofrerá oposições. O mundo sempre vai se colocar contra a igreja. A igreja está no mundo para abençoar o mundo, mas precisa estar claro para a igreja que ela sofrerá oposições, bem como os seus membros, bem como os crentes que fazem parte dessa igreja, que fazem parte desse corpo, que fazem parte dessa membresia, que nós enfrentaremos oposições e nós precisamos ter essa ousadia para enfrentar essas oposições ao Evangelho. A igreja está no mundo para abençoar o mundo, mas sofrerá oposições. Ela não se alia com o mundo, mas traz as boas novas do Evangelho ao mundo, para salvar o mundo, para resgatar o mundo. As pessoas que ainda não reconheceram Jesus, que não conhecem Jesus, e por intermédio da igreja, essas pessoas serão alcançados pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra. Ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Uma igreja ousada no seu testemunho. Qual testemunho? O testemunho da pregação da verdade, do Evangelho de Cristo. Aleluia. Segundo subtópico do tópico de número 3. Ousadia no exercício dos dons espirituais. Ousadia no exercício dos dons espirituais. Subtópico 2 do tópico 3. Subtópico 2 do tópico 3. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Parar aqui um pouquinho. Olha só. Eles tendo orado, eles foram cheios do Espírito Santo. A oração tem esse poder. A oração tem esse poder de nos encher ou abrir esse canal para sermos
cheios do Espírito Santo. Em Atos 2, eles estavam orando quando eles foram cheios. E aqui também, eles estavam orando quando eles foram cheios. A oração pode e faz isso. Seguindo, no ensino de Lucas, como em Paulo, na sua carta aos Coríntios, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo que dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Notem que o comentarista vai falar dessa ousadia no exercício dos dons espirituais. E quem é que gera esta ousadia? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita os incapazes, é o Espírito Santo que levanta, é o Espírito Santo que dá força, é o Espírito Santo que ajuda, sendo esta pessoa de forma plena aqui em Atos dos Apóstolos e também praticamente para frente, de Atos para frente no Novo Testamento, ele dá essa ousadia, ele gera essa ousadia para o exercício dos dons. Nós vemos isso banhado em Atos dos Apóstolos. Devemos, de fato, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja, para que os seus dons tragam crescimento à igreja, consolo, exortação, edificação à igreja. Precisamos estar cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus com ousadia, com intrepidez, com unção, com graça, com poder, e no poder de Deus, no poder do Evangelho, no poder do Espírito Santo. Pregar para haver salvação, pregar para haver batismo no Espírito Santo, pregar para haver cura, orar pelos enfermos, orar pelos perdidos, ver sinais, avivamento, prodígios, tudo para a glória do nome do Senhor. E o comentarista tem uma colocação aqui muito importante. Ele diz: não se trata, portanto, apenas de uma frase de efeito. Interessante isso. A ousadia do exercício dos dons espirituais vai mais do que belas palavras, vai mais do que uma colocação verbal bonita ou um português bem polido. É no poder do Evangelho, é no poder de Jesus, é no poder do Espírito Santo que as coisas fluem e acontecem. Terceiro subtópico do tópico de número 3, ousadia na exposição da palavra. E diz assim a lição: as Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo. Olha só, então eles oram, são cheios do Espírito Santo, e agora vai ter um resultado deste enchimento. E qual que é o resultado? E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4,13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciões e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Ousadia na exposição da palavra. É só o Espírito Santo para fazer isso. Para dar a ousadia, a coragem, o fervor, a intrepidez, para superar a timidez, para pregar aos corações, para pregar aos ouvidos, para pregar às pessoas, com ousadia, autoridade, sabedoria, conhecimento, unção, para que os corações sejam tocados, para que os corações de pedra sejam atingidos pelo poder do Evangelho, para que as mentes sejam alcançadas e que a palavra pregada seja como uma flecha
que alcance os corações e que essa palavra semeada, que ela não volte vazia, somente na ousadia da exposição da palavra por intermédio do Espírito Santo. Glória a Deus, somente por Ele, somente com Ele, somente através dEle, teremos êxito, teremos uma igreja cheia do Espírito Santo, teremos um povo poderoso, teremos um povo pujante, teremos um povo cheio de poder ou cheio do poder de Deus, somente por intermédio do Espírito Santo e de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo prega com ousadia na exposição da palavra. Ousadia, qualidade ou característica de ousado, arrojado, corajoso, coragem, firme, constante. Aleluia. A sinopse de número 3 nos diz: movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o evangelho com ousadia, sem temer a oposição. Com ousadia, você não se preocupa com o pós, porque quem faz é o Espírito, quem realiza é Deus, quem faz é Jesus, quem realiza é justamente o Senhor. Entrando, meus irmãos, para a conclusão da nossa lição nesta manhã, ela nos diz a seguinte expressão. Nesta lição, vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sobre a capacitação do Espírito Santo. Que lindo isso aqui, hein? Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Para finalizar, como fazer isso, ou como ser isso? Paulo nos ensina, Paulo nos dá algumas dicas e conselhos. Não entristeçais o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Não apagueis o Espírito Santo, ele tem vida. E Paulo fala sobre do que não se encher e do que encher. Não vos embriagueis do vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus alcance a sua casa, a sua família, que o Espírito Santo possa encher o seu lar, seu coração, você e todos aqueles que estão com você em sua casa, aí no seu lar, aqui na nossa igreja. E aproveitamos para te fazer um convite para estar conosco no culto dessa noite, às 18h30, aqui na Assembleia de Deus, Templo Sede, Ministério do Belém, em Rio Claro. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.